Olá, pessoal! Mais uma edição do videocast de Gente pra Gente e hoje com uma convidada muito especial, psicóloga clínica Rafaela Sala. Ela tem um currículo super extenso, gente, eu vou colocar aqui na legenda, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Melhor. Mas, enfim, a especialidade dela é DBT. Rafa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por se disponibilizar a gravar esse bate-papo com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente vai falar, na verdade, sobre saúde e a gente vai focar hoje sobre uma temática que a gente gosta bastante, né? Particularmente tanto a Rafa quanto eu, em psicologia positiva. Então a gente vai explorar essa temática para aumentar o nosso bem-estar, né? E como que a gente aí dribla situações do dia a dia, né? Que podem, enfim, surgir e como que a gente usa a psicologia positiva ao nosso favor. Rafa, então falando de psicologia positiva, né? O que é psicologia positiva? Psicologia positiva ela é uma abordagem dentro da psicologia que, diferente da abordagem tradicional da psicologia, onde a gente se concentra muito na questão da patologia, dos transtornos, né, de como tirar a pessoa daquele estado negativo, ela se preocupa muito mais com o bem-estar da pessoa através do quê? Através de uma verificação de forças de caráter, o que que faz sentido para a pessoa, qual o propósito de vida da pessoa, quais são os valores da pessoa e o quanto isso pode trazer de benefício para a pessoa e impactar de maneira positiva a vida dela. A psicologia positiva tem alguns pilares, né? Sim. Quais são esses 5 pilares aí da psicologia Sim, positiva? o Martin Seligman, ele coloca, né, esses 5 pilares e ele forma até um acrônimo, né, que é o PERMA. E aí na tradução, nem sempre bate com a nossa tradução aqui, né, e esses pilares eles são super importantes e realmente ali é a base da psicologia positiva, né. E aí eu vou falar para vocês aqui quais são eles. Emoções positivas, que é o quê? É o focar em experiências positivas que promovem alegria e contentamento. O engajamento, que significa a profundidade com que uma pessoa se envolve em atividades que são significativas para ela. Relacionamentos, o valor das conexões sociais, o apoio de outras pessoas, isso faz muita diferença para a pessoa. Sentido, né? Então, o que é esse sentido? É a gente ter um propósito maior ou uma motivação que transcende a vida individual. Sempre importante a gente buscar sentido em tudo aquilo que a gente está fazendo. E a realização, o sucesso em alcançar metas e objetivos, o que contribui para o sentimento de uma competência da pessoa. O que significa aí para você, tá, Uhum. Rafa? Ter uma vida plena e com propósito. Primeira coisa que você precisa saber é quais são os seus valores, né, e aí a partir disso, você vai construindo uma vida que inclusive na DBT, eu falo que a DBT ela vai muito de encontro com a psicologia positiva também, que é ter uma vida que vale a pena ser vivida, né. Uhum. Então, é a gente realmente encontrar propósito naquilo que a gente faz. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu, de repente não quero fazer aquilo? Manter um autorrespeito, porque se é uma coisa que você não gosta de fazer, você nem sempre vai ser obrigado a fazer aquilo. Então, identificar principalmente quais são os seus valores para que você consiga, trabalhar isso de maneira positiva. E assim, quais são as pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia, né, que pode aumentar um pouco da nossa felicidade, do nosso bem-estar? Sim, é importante você manter um diário de gratidão. Esse diário de gratidão, ele faz com que você, sempre lembre dessas coisas positivas, porque qual que é a nossa tendência? É sempre se apegar às coisas negativas, Uhum. né. Então é importante que a gente comemore cada conquista, porque isso faz com que a gente tenha As pequenas coisas. exato, é Uhum. como faça um acúmulo de emoções positivas, isso é muito importante. Então, faça algo por alguém, né, faça alguma coisa, assim, no quesito de bondade mesmo, né, então, tudo isso é muito importante. Tenha contato com a natureza, isso também faz diferença. Aí tem estudos que dizem, né, exatamente o quanto que a natureza ajuda, né, a aumentar os nossos hormônios de bem-estar, né. Exatamente. Então não é só tipo: Não, 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 natureza", não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. aquela coisa meio mística, Não, zen. não. Não é, gente, é ciência. Exatamente, né, até porque a psicologia positiva, ela é uma ciência, né, então Exato. a gente tem ali toda um estudo por trás disso, tem toda uma eficácia comprovada. Praticar mindfulness, falando em eficácia comprovada, praticar mindfulness, porque a gente hoje tem estudos, com imagens de ressonância magnética que Uhum. mostram, o quanto quando a pessoa está em mindfulness, o cérebro dela passa por transformações.
Então são várias coisas que a gente pode ir fazendo ali ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, da semana, enfim. Então, gente, sabe aquele dia que, assim, deu tudo errado? Para, pensa, porque tem coisas pra gente agradecer, com certeza. Só o fato da gente estar vivo, né, da gente poder respirar, enfim. Então avalia e agradeça, porque isso com certeza vai dar uma outra perspectiva do seu dia. Vamos lá, como que a gente pode lidar com os desafios da vida mantendo uma atitude otimista? E aí eu quero que você entre nessa questão, porque a história da psicologia positiva traz um pouco daquela sensação de positividade tóxica, né. Exato. E quando a gente fala, às vezes, de uma atitude otimista, parece que assim: "Ai, veja bem, né, está tudo ótimo", Uhum. né, aquela visão do tudo está bem. Então, a ideia é a gente como que a gente vai lidar com desafios, mas como que a gente traz pra uma perspectiva otimista, sem trazer um olhar de positividade Uhum. tóxica. Sim. A psicologia positiva, ela tem um instrumento muito bacana, aonde a gente consegue identificar as nossas forças de caráter. Então são essas forças de caráter que vão fazer com que você consiga, trazer isso para a tua vida de uma maneira que você olhe para tudo aquilo de positivo que você tem na sua vida. Então realmente não tem nada a ver com uma positividade tóxica, com autoajuda, nada disso, né. Muito pelo contrário, até o Martin Seligman brinca que ele não acha legal esse nome de psicologia positiva, porque às vezes traz essa sensação, e não é nada disso, é ciência, né. Então assim, quanto mais você souber o que que te causa bem-estar, quais são os seus valores, quais são as suas forças de caráter, o que que faz sentido para você, Uhum, você consegue lidar com as situações de uma maneira mais positiva mesmo, né, porque a uhum. gente precisa dessas coisas positivas na nossa vida para que a gente dê conta dos momentos estressores. Porque eles vão acontecer, gente, né, não O tem tempo como a gente inteiro, fugir, né, é a o vida tempo inteiro. inteira, exatamente, é aquilo, o que vai fazer diferença é como você lida com a situação, né, porque a situação muitas vezes a gente não tem como mudar, mas a gente consegue mudar a forma como você lida, e isso é possível. A gente trabalha sempre com uma reestruturação cognitiva, né, porque a pessoa precisa mudar a maneira como ela pensa, ela Uhum. precisa, a terapia, né, é a terapia, porque a terapia vai ajudar muito nesse processo. Sempre autoconhecimento, né, então todos os vídeos que a gente vem gravando sempre esbarra, né, na questão do autoconhecimento, não tem como fugir disso, né. Tem um conceito muito legal que também esbarra na psicologia positiva, que é o conceito do flow. Sim. Você pode trazer um pouquinho pra gente? Sim, esse conceito do flow, ele vai até de encontro também com o mindfulness, Uhum. né, porque quando a gente fala em mindfulness, a gente está falando do quê? De atenção plena. Só que esse flow que o Mihaly, eu me recuso a Gente, pronunciar o ó, a gente sobrenome, vai colocar aqui também, se porque alguém assim conseguir pronunciar, nos avise. exato, é assim, é impronunciável esse sobrenome, mas Exatamente. tá aqui, tá bom. Então, o Mihaly, né, como que ele descreve esse conceito de flow? É quando você está tão imerso ali numa situação, a sua atenção está completamente 100%, 120% naquela situação, que inclusive você chega a perder a noção do tempo. Então, quando você está em flow, é quando você realmente se permite viver tudo aquilo que você está, experienciando naquele momento. E é com a tua atenção completamente focada naquilo. Então, eu acho interessante essa coisa de você tem, né, você não vê o tempo passar. E como é raro hoje em dia a gente viver situações como essa, né, aonde Uhum. você fala assim: "Nossa, eu tô aqui há tanto tempo, nem vi o tempo passar". Mas é tão prazeroso quando isso acontece, é muito prazeroso. E são essas coisas que a gente vai guardando aqui, né, vai enchendo ali a nossa caixinha de emoções e atitudes e atividades prazerosas e sentimentos positivos E também. como a prática de gratidão, acho que você falou um pouquinho da questão, né, de fazer o diário da gratidão, mas como que ela influencia o bem-estar emocional e mental, né? Como que ela influencia efetivamente, né? Se escrever, né? Uhum, Dizem que é até melhor escrever do que escrever no celular, né? exato. Conta um pouquinho pra gente. Sim, né, volto ali a falar desse diário mesmo de gratidão, porque a gente precisa ser grato. Uhum. Essa mudança de pensamento faz com que a gente vá fazendo novas conexões, inclusive no nosso cérebro. Então, quando a gente tem, né, essa gratidão, o nosso bem-estar também, ele parece que vai 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 melhorando, melhorando. vai melhorando, por quê? Porque você vai achando propósito naquilo que você faz, que nem você falou, simplesmente o fato de: "Poxa, eu acordei, né, vou ser grata por isso", porque às vezes a gente teve um dia, assim, que foi tão puxado, tão intenso, e aí você fala: "Caramba, eu vou ser grato pelo que hoje?".
pela loucura do trabalho mesmo, né, porque isso faz sentido para você muitas vezes, né. Então, assim, Uhum. trabalho é uma coisa que a gente tem que ter isso, essa coisa de: "Ai, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar", para mim isso realmente é um pouco tóxico, sabe. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que problemas no trabalho também vão existir. Só que se você tem o trabalho como um propósito na tua vida, você já consegue enxergar esse trabalho que você faz de uma maneira mais leve, né, vai tirando aquele peso de quando você realmente está num lugar que você não gosta do que você faz, É né. Então a isso. gente manter esse diário de gratidão, a gente precisa ser grato. Com os meus pacientes, muitas vezes eu tenho um potinho de vidro, e aí a gente vai colocando ali algumas coisas pelas quais eles são gratos durante a semana, E né. depois, às vezes, num momento estressor, é legal ler, né. Com certeza, é super importante ler, porque, o que eu falo para os meus pacientes é assim: "É a tua letra que está ali, não foi ninguém que te deu um papelzinho, né, do o biscoitinho da sorte que você, né, tirou aquele papelzinho, não, aquilo ali está com a tua letra, e aquilo ali é o que faz sentido para a pessoa, porque se ela está sendo grata àquilo, é porque aquilo ali faz parte do propósito de vida dela". Bom, e a psicologia positiva, ela enfatiza a importância de celebrar as conquistas, né. Sim. E aí, de que forma que você, né, acredita que a gente pode reconhecer as nossas próprias vitórias, e aí, né, por menores que sejam, e como que ela impacta a nossa autoestima, né, nossa Uhum. visão, talvez, de ver o mundo, né, e como que ela pode reduzir um pouco dessa questão de ansiedade, de Uhum. depressão. Tem a ver? Tá relacionado? Muito. Muito mesmo, porque, mais uma vez eu falo, a gente se apega muito às coisas negativas, né, Hum. então: "Nossa, eu tive um dia tão ruim hoje", seu dia inteiro foi ruim ou foi uma coisa que aconteceu e você ficou ruminando aquilo o dia inteiro? E muitas vezes é isso que acontece, né, então e a gente acaba não dando atenção, não dando valor justamente para essas pequenas conquistas, né, então uma pequena quando a gente fala de pequenas conquistas, é aquilo que faz sentido para a pessoa, Uhum. né, como eu disse aqui, né, pra vocês já, eu acordar antes do despertador tocar, para mim isso tem um significado muito grande. Primeiro que eu tenho, já é um sofrimento acordar de manhã, mas eu fico muito feliz quando eu acordo. Hoje, por exemplo, realmente eu acordei antes do despertador tocar. Então assim, poxa, se chegar no final do dia eu falar assim: "Nossa, eu não tenho nada para ser grata", tenho, eu acordei antes do despertador tocar. Isso para mim realmente é uma conquista. Só que é uma coisa, vamos pensar assim, é uma coisa muito pequena. Uhum. E é uma coisa pequena realmente, mas que quanto mais a gente der atenção para isso. Quanto mais a gente conseguir reconhecer e a gente deve comemorar mesmo cada pequena conquista, porque cada pequena conquista vai levar a gente a uma conquista muito maior lá na frente, né? E isso vai realmente melhorando o bem-estar da pessoa, né? Ela vai se engajando muitas vezes em outras atividades, simplesmente porque aconteceu uma coisa tão satisfatória, foi uma conquista que ela teve ali pela manhã, no meio do dia, que aquilo ali muda a forma como a pessoa passa a lidar, a enxergar o resto do dia. É isso. Gente, não ignorem as pequenas vitórias, Não. né, e não se compare com o outro, né, aquela brincadeira que a gente fala: "Nossa, consegui hoje correr 200 metros", né. "Nossa, mas os fulano já corre Uhum, 5, 10 quilômetros". É isso, né, cada um tá no seu processo, então que bom, né, você que não corria nada, agora tá correndo 200 metros, ótimo, né. exatamente. Então vá no seu processo e acho que comemore isso. Eu nunca vou comemorar essa história do É, todo É mundo me olha isso. meio assim quando eu falo isso. Mas e acho que é legal esse exemplo exatamente porque cada um é cada um, então a vitória do outro não necessariamente vai ser a sua, então Uhum, assim, é importante mapear o que pra você é importante, que sim. vale a pena comemorar, né. Sim, e pegando o gancho até disso que você falou da comparação, Martin Seligman fala sobre isso, né. É importante que a gente se cerque de pessoas positivas, né, É, porque quando a gente está perto de pessoas extremamente negativas, a gente sabe que o ambiente influencia, assim como a gente influencia o ambiente, é. né. Então esse, né, modelo transacional que a gente utiliza muito na DBT, ela também vem para a psicologia positiva nesse sentido, porque é Uhum. importante que você se cerque de pessoas positivas, né. Isso mesmo que você falou: "Nossa, vou comemorar porque eu corri 200 metros", mas aí vem alguém e fala assim: "Nossa, mas eu corri 10 quilômetros hoje, né". Poxa, que bom pra você que você correu 10 quilômetros, né. Então assim, gente, é uma coisa também que a gente precisa evitar de falar, ficar fazendo essa às vezes comparação ou querer, né, mostrar: "Ah, eu sou", não, a comparação que a gente tem que fazer é da gente com a gente mesmo, É isso. né. Então assim, se você comemora que você correu 200 metros hoje, é porque provavelmente ontem você não conseguia correr 50, 100, então, e é uma pequena conquista, né, e a É gente isso. precisa comemorar isso.
Bom, e pra gente fechar nosso bate-papo, eu escolhi uma pergunta que eu acho que engloba um pouco de tudo, né? Que é como a prática de mindfulness, que é a atenção plena, efetivamente, pode transformar o nosso cotidiano. Sim, sim. Quando a gente está com atenção plena naquilo que a gente está fazendo, a gente está presente no momento presente. Por quê? A gente tem a tendência de se apegar muito ao passado, e o passado é uma coisa que a gente não tem como mudar, já foi, já passou. E o futuro? Né? E o futuro causa o quê? Traz muita ansiedade, Uhum, porque você não sabe, a gente não tem a menor controle sobre o futuro. Então, se manter no momento presente te ajuda exatamente a colocar toda a sua energia, todo o seu esforço nisso que você está fazendo agora, lembrando que precisa ter um propósito para isso que você está fazendo. Essa questão do propósito, do bem-estar, tudo isso são habilidades que a gente consegue aprender, que a gente uhum. consegue adquirir, para que a gente consiga ter esse bem-estar tão necessário, né? Porque quando a gente também consegue esse bem-estar, a gente muitas vezes consegue anular alguns efeitos negativos de outras questões, inclusive de transtornos. Uhum. Né? Então, é muito importante a gente estar presente no momento presente. E o mindfulness, como eu falei para você agora há pouco, ele hoje a gente consegue comprovar realmente a eficácia do mindfulness, o como muda, inclusive, o cérebro da pessoa, né? As áreas do cérebro, elas ficam diferentes quando a pessoa está praticando mindfulness. Então, e o mindfulness, ele consegue, inclusive, diminuir a dor física da pessoa. Tá? Então, assim, mindfulness, eu falo, gente, mindfulness, e assim, não é você tem que sentar e meditar, eu sempre falo isso. Não, é trazer o mindfulness para o dia a dia, né? Que nem a gente está aqui agora. A gente tem que se manter aqui. Você não tem É que ficar isso. pensando o que eu vou almoçar, o que eu vou fazer. Nossa, porque hoje de manhã eu briguei com não sei quem. Não, a gente tem que estar presente aqui no momento presente. E quando a gente faz isso, a gente está automaticamente trazendo esse flow para a nossa vida, que o Mihail sempre fala desse flow, e é uma das coisas mais importantes, assim, realmente, da psicologia positiva, que é você se manter nesse estado imerso do que você está fazendo. Então, E pratiquem mindfulness. não, e quanto mais a gente tá presente, mais a gente também se percebe, né? Percebe Sim. onde tá doendo, percebe as nossas emoções, traz um pouco do nosso olhar, né, Uhum. pro nosso eu interior, e a gente se conhece mais. E a partir disso também a gente consegue se perceber se a gente também precisa de ajuda, se a gente precisa conversar, Uhum. né? A gente não vai no automático. Então acho que a Sim, gente tem que desacelerar um pouco e estar mais presente. Então, agradeço quem viu esse vídeo até o final, porque aí se manteve presente. exatamente. Rafa, muito Eu que obrigada agradeço mais por uma esse bate-papo, vez. foi uma delícia. Obrigada. Pessoal, obrigada. Então aguardem o próximo episódio de Gente pra Gente. E até mais.